crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um tapete em forma de ovo de Páscoa para decorar a nossa casa, usando barbante Joca. Vou usar rosa e laranja fluorescente. Também vamos usar o Joca multicor e o Joca estonado. Agulha Clover 3,75 milímetros. Nós vamos iniciar a nossa peça fazendo 5 correntes para a base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Introduzo a agulha na primeira corrente feita e fecho com ponto baixíssimo. Agora faça 1, 2, 3 correntes. Temos o primeiro ponto, laço a agulha dentro da alça, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. Temos 4 pontos, vamos fazer um total de 7 pontos. 5, 6, 7 pontos altos para início da nossa peça. Agora vamos virar, fazer 1, 2, 3 correntes, laço a agulha no primeiro ponto, um ponto alto. Temos um aumento no início. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos um aumento. Laço a agulha no ponto à frente, um ponto apenas. Laço no próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Laço no próximo, um ponto apenas. Laço e no último ponto, um ponto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. Temos aqui o último aumento. Nós vamos virar, fazer 1, 2, 3 correntes, laço no primeiro ponto, um ponto alto. Temos o aumento inicial, laço no ponto seguinte, um ponto, laço no próximo, um ponto, laço no próximo, um ponto. Laço no ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto apenas. No próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Agora vamos repetir. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Laço e no último ponto, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Viro a peça. Virei a peça, agora eu vou deixar o fio verde e vou passar para outra cor. Vamos deixar ele aqui. Faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo.
No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e continuo. Para cada ponto da base, faremos um ponto baixo apenas. Trabalhamos até o final, agora você vai deixar o rosa aqui, ou a cor que você estiver usando, e vamos voltar para o verde. Aqui nós vamos introduzir a agulha, pegando somente a alça de trás do ponto e puxo o fio verde. Faço 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, pegando a alça de trás do outro, um ponto alto. No próximo, 2, ó, no próximo, 3, no próximo, 4, no próximo, 5. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto à frente, um ponto apenas. No próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. E vamos repetir, ponto sobre ponto, até chegarmos ao último. Onde faremos novamente o aumento. Ó, último ponto, seguro a laçada para não soltar. 1, 2. Agora nós vamos cortar o fio verde. Cortamos o fio verde, observem que a laçada foi mantida. Embaixo nós temos o fio rosa. Aqui, ó, a laçada, você vai passar por dentro. E aqui nós vamos ajustar esta parte, ó, para ficar bem fechadinha. Temos aqui a alça. Esta alça nós vamos passar dentro da alça verde e puxar para ficar na mesma altura do ponto. Puxamos, ó. Agora você vai passar por dentro desta última alça e aqui nós vamos arrematar a ponta do verde, trabalhando juntas, desta maneira. Depois, quando viermos com o acabamento, a gente vai prender as duas cores. Faça 1, 2, 3 correntes, laço a agulha no primeiro ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, e nós vamos trabalhar até chegarmos ao primeiro ponto do aumento, que nós temos no centro. Ele será mantido nas carreiras sequenciais. Ó, temos aqui o primeiro ponto do aumento, então vou fazer um ponto sobre ele, laço, e no segundo ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto central, um ponto apenas. No próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. E vamos seguir ponto sobre ponto até o final. Chegamos ao último ponto. No mesmo lugar, vamos repetir outro ponto, ficando com aumento. Agora, 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, no mesmo ponto da base, um ponto alto, o aumento. E vamos fazer ponto sobre ponto, até chegarmos ao aumento central, onde vamos repetir o aumento novamente, como na carreira anterior. Trabalhamos aqui no primeiro ponto do aumento um ponto e no segundo um ponto, no mesmo lugar outro ponto. No próximo um ponto apenas. No próximo um ponto, no mesmo lugar outro ponto. E agora vamos seguir ponto sobre ponto até o último, onde vamos repetir o aumento.
Trabalhamos até o último ponto, no mesmo lugar do último, faço outro ponto alto. Agora vamos virar a peça e mudar a cor. Vamos puxar o fio de outra cor, deixando outro aqui no cantinho. Faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e vou repetir até o final desse jeito. Ponto sobre ponto. Agora nós vamos deixar este fio aqui quietinho e vamos lá para o começo novamente, ó. Agora nós vamos iniciar novamente pegando a alça de trás, ó, do fio, puxo uma, duas, três correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Agora nós vamos fazer 11 pontos, sempre pegando a alça de trás de cada ponto da base. Feito 11 pontos, laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Observem que este aumento, ele está no mesmo ponto da carreira anterior. Então, no ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E continue, ponto sobre ponto, até o último. Trabalhamos até o último ponto, no mesmo lugar, outro ponto alto, ficando com aumento. Agora nós vamos cortar o fio e voltar para o laranja. No laranja você vai puxar desta maneira, como se estivesse fazendo ponto. Ajuste bem, deixa ela laçada na altura do ponto, pegue a laçada e passe por dentro. Desta maneira, dentro da laçada do fio que nós cortamos. Agora aqui você puxa e vire a peça. Para iniciar, uma, duas, três correntes, laço sobre o mesmo ponto, introduzo a agulha, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto alto e continue. Faça o aumento central como na carreira anterior. Trabalhamos até o final, mantemos o aumento do centro e no último ponto faço outro ponto, que é para o último aumento, viro a peça. Nesta carreira não temos aumentos, ó. Introduzo a agulha sobre o último feito, um ponto baixo, uma, duas correntes. No ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até o final. Não temos aumento central. Trabalhamos até o final sem aumentos, virei, agora nós vamos iniciar a carreira normal com aumentos. 3 correntes no primeiro ponto, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto alto, e vamos seguir ponto sobre ponto até chegarmos ao ponto referente ao aumento da carreira anterior, onde faremos de novo o aumento central. Você trabalhou aqui um total de 15 pontos, lace a agulha e no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E agora vamos repetir até o final, fazendo o aumento no último ponto, como nas anteriores. Trabalhei até o final, fiz o aumento e agora nós vamos mudar a cor do fio novamente. Vou deixar o laranja aqui, puxar dentro da alça, ó, a outra cor, fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo e vamos repetir ponto sobre ponto até o final, desta maneira.
Trabalhamos até o final, vamos deixar aqui e voltar para o início, pegando a alça de trás do primeiro ponto, puxo o fio, 1, 2, 3 correntes. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras seguidas sem aumentos. Então, fiz 3 correntes, laço no ponto seguinte, pegando a alça de trás, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e continuo. Vamos fazer esta carreira e a próxima, sem aumentos, e eu volto para mostrar para você. Não esqueça de pegar o fio no final da carreira, como eu já mostrei nas anteriores. Trabalhamos aqui as 2 carreiras, ó, sem aumentos. Agora, nós vamos iniciar novamente os aumentos na peça. Para o início, 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto, um ponto alto. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto e começo a contar. No próximo, o segundo, e vamos fazer um total de 17 pontos altos para o aumento. Feito 17 pontos, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas. No próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. E agora vamos seguir até chegarmos ao final novamente, onde vamos repetir o aumento. Chegamos ao final, último ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Viro, sobre o último ponto feito, introduzo a agulha, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos continuar, ponto sobre ponto até o final. Nesta carreira não temos aumentos. Trabalhamos até o final, virei a peça e vamos voltar. Nesta carreira já temos o aumento inicial com as 3 correntes. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto. E vamos seguir ponto sobre ponto até chegarmos ao aumento central. Observem o aumento, ó, na carreira anterior, nós temos o primeiro ponto e o segundo ponto. Nosso aumento sempre é trabalhado sobre o segundo ponto. Então, já fiz um ponto, ó, sobre o primeiro e sobre o segundo, você vai fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E continue trabalhando ponto sobre ponto e repetindo o aumento no final. Trabalhei até o final e fiz o aumento. Agora, nós vamos mudar a cor novamente. Viro a peça. Aqui, faça uma corrente. No primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E continue fazendo aqui ponto sobre ponto até o final. Trabalhamos até o final, agora nós vamos voltar, ó, com o fio amarelo dentro do primeiro ponto, ó, pegando a alça de trás, puxo 1, 2, 3 correntes, laço na alça de trás do ponto seguinte, um ponto alto, no próximo um ponto alto. E vamos repetir ponto sobre ponto até o final, onde vamos cortar o fio amarelo. Chegamos ao final, corte o fio que você trabalhou. Vamos puxar o fio
iniciar a carreira novamente. Prendo aqui, faço um ponto, 2, 3, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, sem aumentos, até o final. Nós trabalhamos aqui 2 carreiras sem aumento, só fazendo a troca de cores. Vamos fazer um total de 9 carreiras, sempre desta maneira. Ó, um ponto baixo, 1, 2, no ponto seguinte, um ponto alto e seguir, fazendo ponto sobre ponto até o final. Você pode trocar de cor novamente lá pela 5ª, 6ª carreira, se quiser, fazendo desta maneira que eu mostrei, uma carreira em pontos baixos, a cor da sequência, e mude o fio depois. Como nós já fizemos até agora várias trocas. Vamos trabalhar um total de 9 carreiras, e eu volto para mostrar para vocês como ficou a minha peça. Trabalhei aqui as carreiras sem aumentos, observem como ficou. Caso você queira a sua peça maior, faça mais carreiras e mais trocas de cores, de acordo com o seu gosto. Agora nós vamos iniciar uma sequência de reduções. Para iniciar, ó, já vou fazer com a troca de cor pronta, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto sem fechar, no próximo, outro ponto alto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo. Fizemos aqui a primeira redução. Agora nós vamos seguir até chegarmos lá a 3 pontos para o final, onde vamos reduzir novamente. Chegamos a 3 pontos do final, então no primeiro deles, um ponto sem fechar, no segundo, outro ponto sem fechar, passo por dentro, e no último ponto, um ponto alto. Para voltar, da mesma maneira, sobre o último ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço. Sobre o ponto seguinte, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo e vou repetir no final da mesma forma. Nós vamos fazer um total de 9 carreiras desse jeito. Sempre assim, redução no início e no final de cada carreira. Trabalhei as 9 carreiras, mantendo as reduções início e final de cada carreira. Agora você vai escolher uma das cores para fazer o acabamento. Vamos puxar o fio escolhido dentro da última laçada, fazer uma corrente e na lateral do ponto, ó, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto, 2. Sobre o ponto baixo da carreira, um ponto. Na lateral novamente, ó, um ponto, 2. Vamos seguir desta maneira até chegarmos ao final desta lateral. Chegamos ao cantinho, aqui dentro desta alça nós vamos fazer um ponto, 2, 3, para fazer a voltinha, e vamos seguir com a outra lateral. 1, 2, no próximo, 1, 2, e continue trabalhando até o final.
Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, lace agulha, temos o primeiro ponto, segundo e no terceiro introduzo agulha, um ponto alto, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3, 4, 5 pontos altos. Conte 1, 2 e no terceiro ponto, prenda com ponto baixo. Vai ficar desse jeito. Para fazer o próximo, 1, 2, no terceiro ponto, introduzo a agulha, um ponto alto e vamos repetir. 2, 3, 4, 5 pontos. Conte 1, 2, no terceiro, prenda com ponto baixo. Siga desta maneira, fazendo a volta inteira. Chegamos ao final, o último grupo, nós vamos prender na base do primeiro, fechar com ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Nosso tapete pronto vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.